Doutora Maria Corsato, o caso do... Como é que o Joaquim Teixeira falou dele? Do Fred Mercury, como é que é? Eu não lembro agora o nome. Do rapaz lá que viu UFO, viu OVNI, objeto voador não identificado, e na verdade foi desmascarado, era só uma, uma pousada que já estava lá há muito tempo, né? Acho que foi até o Nalata Drive, que até seguidor nosso aqui foi lá e viu que era uma pousada, que todo mundo conhecia, que por ser no meio do mato e talvez por alguma razão está fazendo alguma festa com luzes coloridas e tal, foi filmado daquele jeito e, pô, alguém... Provavelmente, ou o rapaz acreditou no que estava fazendo a filmagem, ou ele falou: opa, vou aproveitar que parece um ET aqui, vou fazer o conteúdo. Existe alguma possibilidade do cara ser preso por isso? Ele cometeu um crime? E o que você pensa? É uma pergunta, hein, gente? Não estou acusando ninguém. E o que você pensa sobre esse caso todo? Você que é uma entusiasta do assunto, né? Pelo que eu vi. Pelo menos gosta, né? Eu gosto, né? É, também lida com investigação, né? Porque quando você fala em UFO, OVNI, etc., quando alguém fala que tem uma aparição, etc., você vai fazer investigação. E como eu gosto de investigação, eu olho para aquilo e olho com o olho de investigador. Vamos ver o que é pertinente, o que não é pertinente, o que é possível, o que não é possível. Então eu gosto. Vamos ver o que ele falou, assim, que ele publicou vídeos, né? Dizendo que tinha cavalo fazendo barulho diferente, luz, etc., e que seria uma nave espacial. Tem gente que anuncia que o tigrinho vai salvar a tua vida. Então, Sim. assim, o cara, ele achou aquilo legal, ele achou que aquilo ia trazer visibilidade para ele no Instagram. Ele fala isso, eu não vejo como crime. Ele não causou alarma, ele não provocou que uma porção de pessoas fossem a mercados, a farmácias, comprar um monte de medicamentos, de remédio e de comida para estocar em casa, porque o mundo está acabando. Então, ele não gerou perigo. A conduta dele não gerou perigo, não gerou risco. Então, no anúncio, nele fala isso, eu não vejo crime. Não vejo crime. Agora, vamos supor que ele diga: olha, no dia X, a nave vai vir aqui e quem quiser viajar na nave paga, sei lá, R$ 1.000, R$ 100, R$ 10.000. Aí passa a ser estelionato. Porque é um engodo, é uma falsidade. Então, às vezes, o ato que ele fez ali não é crime, mas pode ser o meio para a prática de um outro crime. Então, pode ser que agora ele venda terra irradiada pela nave espacial para curar câncer. Então, além do estelionato, você pode ter um crime contra a saúde pública aí. Então, ele pode prometer a viagem, ele pode prometer que a terra... Ou então ele vender garrafinha de água que vai curar câncer, que vai curar criança nervosa, que vai curar impotência. Então, vamos ver o que vai vir depois disso, né? Agora, ele dizer que, vamos supor, eu tenho uma chácara aqui e eu já vi disco voador aqui. Se vocês quiserem se hospedar aqui para ver se dá sorte de quando estiverem aqui cruzar com o disco voador, eu tenho aqui uns quartos. É crime? Não. Está dizendo, olha, eventualmente passa. Aí a pessoa fica lá, aluga um mês na casa dele. Pô, mas não passou hoje, mas pode ser que passe amanhã, pode ser que passe depois. Eu não falei o dia para você que ia passar. Então, tem que ver se ele vai fazer mais alguma coisa aí para reverter isso em patrimônio, como vai ser. Mas no momento eu não vejo como crime. Ele não constituiu nenhum documento com uma informação falsa, porque se ele pega um documento, e no documento ele coloca alguma coisa, algum tipo de falsidade, pode vir uma falsidade ideológica. Por enquanto, eu não vi nada disso, não. Vi mesmo aí um trote, né? Foi um grande trote que ele fez. Trote é ótimo, é verdade, foi um É um grande trote. trote. Agora, disseram que mataram os bichos dele, lá os ETs mataram os bichos dele.
O pessoal falou que fizeram Pix para uma câmera para ele filmar melhor. Aqui o Gavião Real mandou essa mensagem. Não, aí É, tá. É estelionato? Ele pediu Pix para filmar melhor? Não. Ele disse que mataram. Aí até pode ser. Teve bicho morto mesmo, será? não Alguém sei. viu o bicho? Alguém viu o bicho morto? Porque de Ninguém viu repente. nada, ele não mostra nada, ele diz que mostra, mas não Então, mostra, pô. então, aí assim, vamos supor que ele mostrasse bicho morto. Será que aí se ele matou com crueldade, ele pode responder por ter praticado crueldade com animais, né? Sim. Agora, ele fala assim: olha, tem bicho morto aqui, eu não tô filmando. Aí a gente pode começar a ter um estelionato. Dele falar assim: olha, tem um bicho morto aqui, só que a minha câmera não tá boa para gravar. Então me manda Pix, mas se ele pediu, se mandaram porque quiser é outra história. Então, se ele pede, ó, me manda Pix para comprar uma câmera melhor para poder filmar, a gente pode estar falando, começando um estelionato aí. Porque assim, você obter vantagem pecuniária indevida através de engodo, artifício, ardil, uma mentira qualquer, em detrimento de terceiro, a gente começa a ter um estelionato. Então tem que ver como é que ele. Por que que deram. Por que que mandaram o Pix? Ele pediu? Como que ele pediu? Como que foi esse pedido? O que ele Porque prometeu em troca, né? é o que ele prometeu em troca, né, ali. Então tem que ver, tem que Uhum. ver, tem que ver todo o contexto. Porque também às vezes a pessoa mostra só o corte do cara falando, né? Tem que ver qual que é o inteiro do negócio. Corte é a nossa especialidade. A gente faz cortes muito bons. Ah, Alô, legal. alô Samuel. Mas também, bom, também a galera tem que tomar cuidado aí, porque se por outro lado, se por um lado ele não, aparentemente, não cometeu o crime, por outro lado, quem tá ameaçando ele lá, dá porrada, não sei o quê, aí sim pode estar Tá cometendo cometendo. crime, hein? Porque a gente até falou disso no começo, né? É isso aí. Então, não precisa ameaçar o cara. Se você for enganado, paciência. Quantos de nós não somos aí todo dia quando você liga a TV ou o YouTube ou o TikTok? Nossa, a rapaziada mais velha aí, o que tem de TikToker mais velho, assim, ficando maluco com as coisas que postam no TikTok, é coisa de louco, né? Ah, doutora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu gosto de conversar sobre casos assim que a gente está vendo que tem grande repercussão. E eu queria saber se você viu essa investigação que está rolando na. Aí não sei, não é crime exatamente, mas eu queria saber se de repente pode virar crime. Ou como é que funciona a investigação, por exemplo, no caso das vacinas, que duas pessoas que tomaram vacina contra a dengue, acho que morreram, estão investigando. Gente, ó, eu não sou anti-vacina, isso aqui é coisa de maluco. A gente não morre de várias. O meu sogro, que é falecido já, faria 100 anos esse ano, ele teve poliomielite, porque na época, como ele tinha 100 anos, como eu te falei, ele faria 100 anos agora. ah, ele, se tivesse vacina para poliomielite, ele não seria paraplégico, não teria perdido, não perdeu os movimentos, mas teve atrofia nos músculos das pernas e por sorte não foi pior. Então, as vacinas são um avanço muito grande dentro da nossa sociedade. Então, Sim. esse disclaimer é válido, né, doutora? Porque quando você vai falar de vacina, ou não necessariamente contra uma vacina, mas tá rolando essa investigação, foram suspensas as aplicações das vacinas, então, de fato, essa vacina específica vai ser investigada de uma forma melhor, que é a vacina contra a dengue, que eu não sei se está em estado experimental, se já estava sendo aplicada em todo mundo mesmo, mas enfim, você está sabendo o que está acontecendo, o que pode, né, a gente pode esperar de uma investigação como essa? Se de repente algum envolvido pode ser preso, como é que funciona isso? E o que Eu você sabe, ouvi, né? eu ouvi que saiu, né, o lote da vacina e que estava sendo aplicada inicialmente em profissionais de saúde. E foi aplicado num X de pessoas. E desse grupo que foi aplicado, acho que 3 pessoas tiveram problemas. Eu não sei se foram 3 mortes, se foram uma morte, 2 mortes, mas e o restante foram quadros graves. Então, como
chamou a atenção de ter sido num grupo específico de saúde e teve assim, efeitos adversos muito fortes, eles resolveram, por cautela, suspender a aplicação e investigar o que realmente aconteceu, que levou essas pessoas a óbito. Então, num primeiro momento, não é a vacina que está sendo investigada, está se investigando as mortes, para saber por que, que essas pessoas morreram e por que, que as outras pessoas tiveram efeitos demonstraram um quadro grave, então eles querem saber se esses quadros graves de saúde que essas pessoas apresentaram e essas mortes, se elas de alguma forma estão ligadas entre si e se essa ligação pode ser atribuída à aplicação da vacina. Então, começa se investigando por que algumas pessoas morreram, a causa da morte, o que levou à morte e por que pessoas tiveram um quadro de saúde agravado após tomar a vacina. Ninguém está falando que foi por causa da vacina, mas chamou a atenção dos pesquisadores que, naquele grupo específico, essas pessoas ficaram, umas morreram e outras ficaram doentes. Então, está se investigando isso. Então, esperar agora o resultado dessas mortes, né? E da doença. Tem que esperar, não dá para levantar nenhum palpite nisso. Falar crime. Seria crime vamos supor, se porventura isso tudo estiver ligado entre si e estiver ligado à vacina, aí então passa-se a investigar a colocação da vacina neste momento para aplicação. Então, será que todas as etapas do método científico foram efetivamente cumpridas? Os testes foram analisados de forma correta? Bateu. Seguiu-se todas as etapas, o método científico foi todo validado, para dar tudo certo. Aí você vai passar, porque, bom, você vai para a cadeia de produção do medicamento, da vacina. Como é que ela foi produzida? Quem efetivamente produziu? Que tipo de material que foi usado? Usou-se o melhor? Usou-se uma coisa meia boca? Usou-se coisa diversa? Porque às vezes no Brasil o pessoal tem costume, não é no Brasil, né? Às vezes a gente se vê diante de algumas práticas comerciais que são assim obscenas. Você lembra da pílula microvilar? Os caras estavam Uhum. produzindo remédio anticoncepcional, faltou. Os caras completaram as cartelas com pílula de farinha. Então, será que de repente faltou alguma coisa e completaram com outra coisa? Ou faltou de colocar? Então, é É. uma investigação que vai levar um tempo, e tem que ser muito rigorosa e tem que ser muito, muito bem feita para não se tirar o crédito de uma ferramenta que é uma vacina de dengue que pode salvar muitas vidas, né? Não, Isso tem sem que ver dúvida, tudo isso. sem dúvida. Se também, claro, se houve alguma sacanagem num determinado lote, né? Se houve algum. Exatamente. Isso também seria crime. Eu estou falando isso porque também teve a questão do IP, né? Que vendeu lote com problemas, e, enfim. A gente vê essas coisas acontecendo muitas vezes aqui no Brasil. Mas, de fato, como eu falei, não seja contra a vacina, não seja imbecil, tá? Não seja contra a vacina. Ah, eu não vou vacinar meu filho porque ele pode ter. Não, pelo amor de Deus, né? Calma lá. Porque isso aí é maluquice. A gente tem que falar, né, doutora? Porque, pô, Porque, assim, senão. tem algumas pessoas que são alérgicas a ovo. Isso. Algumas Existem alguns vacinas, casos, né? Então, assim, algumas vacinas, elas são desenvolvidas no ovo. Isso, com a Eu proteína tinha um do tio, ovo, né? eu tinha um tio que era meu padrinho, ele tinha alergia a ovo. Então, ele não podia tomar vacina de gripe. Porque na época que ele era vivo, todas as vacinas de gripe eram feitas no ovo. Então, ele não podia tomar. Isso. Então, não podia tomar. Então, tem que ver tudo isso. Tudo isso, né? Então, às vezes, alguém pode não tomar uma vacina, falar que a vacina é uma porcaria, mas não é que é uma porcaria, é porque aquela pessoa que tomou tinha algum tipo de alergia. Tanto é que quando você entra no hospital, pode ser no pronto-socorro, eles te perguntam, você tem alergia do quê? Porque alergia é Isso. uma coisa muito séria e as pessoas Isso. minimizam isso.
Isso. Alergia é causa de morte, e muita morte que ninguém sabe o que acontece por causa de alergia.